Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Em tempos de guerra contra o coronavírus, cá estamos, tudo bem? Tomara que esteja, tomara que todos estejam bem e em casa. Deixa eu falar com a minha produção porque o Ronda já começou. Gente, tudo bem? Nós estamos também acompanhando a vacinação para idosos acima de 60 anos por causa da influenza, não é? Que também mata, inclusive. Eu quero mostrar um vídeo agora, eu quero mostrar imagens da vacinação que está acontecendo aqui na cidade de Linhares. E também deve estar acontecendo aí na sua cidade, você que me acompanha de outros locais do estado. E quero lembrar que o Ronda está com transmissão ao vivo no Facebook. Veja aí, ó. Muitas escolas estão vacinando aqui na cidade exatamente para conter a influenza, que não tem nada a ver com coronavírus. Primeiro eu quero já começar dizendo isso. Tem gente correndo aí achando que isso vai imunizar contra o coronavírus. Não, gente, não. Todos os anos a gente traz aqui, nós estamos trazendo, que há uma mobilização no Brasil inteiro para vacinar os idosos acima de 60 anos contra a gripe. É a vacinação normal contra a gripe. Aquela gripe que você já conhece muito mais, que é a ação desse vírus chamado coronavírus. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas aí, até que no meu WhatsApp, no WhatsApp do programa Ronda da Cidade, o mais acionado da cidade de Linhares, muitas pessoas começaram a dizer o seguinte: ó, está acabando a vacina. E aí o que aconteceu? A aglomeração de pessoas em portas de algumas escolas. O que não pode acontecer é a aglomeração. Então hoje, nesta terça-feira, nós já vemos aí filas mais organizadas, aquela distância de 1 metro, né, que é padrão e tem que tomar essa distância sim para ter essa vacina ou ter acesso à vacina. Então o que eu quero dizer é que não está faltando vacina contra a gripe. Primeiro detalhe e muito importante, não tem essa de dizer que a vacinação está prejudicada porque estão faltando doses. Não, é que tem uma cota por dia, mas a população de alcance dessa campanha, ela já está assistida porque as doses vêm exatamente para esta população. Então não vai faltar. Se não tiver hoje, você pode voltar amanhã, querido, sem problema algum. Essa vacinação vai até o dia 15 de abril e é muito importante que os idosos estejam imunizados. Outro detalhe que está me chamando a atenção é que a comunidade linharense está recorrendo a máscaras. Veja aí a senhorinha saindo aí, ó. Essa senhora está usando máscara e muitas outras pessoas que a gente percebeu também usando máscaras, que é uma alternativa muito importante em época de coronavírus. E os profissionais em saúde, por protocolo, claro, estão usando as máscaras também. É muitíssimo importante. Então, olha, não está faltando doses dessa vacina e você que tem mais de 60 anos, procure se imunizar contra a influenza, que não tem nada a ver com coronavírus. É assim que nós começamos o programa de hoje no rádio ou na TV. A notícia chega até você. Muitas pessoas interagindo conosco de Aracruz. Eu quero agradecer essa comunidade de Aracruz, que está cobrando um pouco mais de posicionamento da prefeitura com relação às ações que estão sendo tomadas ou têm que ser tomadas com relação a coronavírus. E lembrando que a cidade de Linhares já anunciou várias ações. Por exemplo, você que tem 60 anos ou você que é menor de 10 anos, não vá a supermercados da cidade linharense. A prefeitura se reuniu junto com comerciantes, o sindicato que representa os supermercados, e a decisão foi exatamente essa: tirar o máximo de pessoas de dentro dos supermercados. Você que precisa se deslocar aos supermercados, vá se você tiver realmente essa necessidade. Né? Se não tiver, não vai nessa história de eu vou checar para ver se baixou o preço do arroz, o preço do feijão. Não, não faça isso. Só vai se tiver de fato a necessidade.
por falar em coronavírus, eu quero agora, produção, atualizar os números de casos notificados, casos suspeitos. Se tiver confirmados, eu quero trazer também. Um novo boletim foi divulgado. Atenção, comunidade linharense. Veja aí, ó. É o boletim oficial de número 6. Daqui a pouco eu vou chamar o governador do estado, que tem outras ações tomadas em âmbito estadual com relação a coronavírus. Veja aí, o número de notificações avança. Porque é comum, né, a notificação avançar. Porque alguém está suspeito, ele vai recorrer às autoridades em saúde e aí vai estar lá como notificado. Aí entra numa investigação para saber o que é, então é isso. 58 casos notificados. Até agora, nós temos 2 casos confirmados e essas pessoas estão sendo tratadas. É muito importante dizer isso. 24 casos já foram descartados, não tem nada a ver com coronavírus. E 32 casos ainda são considerados suspeitos. Os exames vão dizer se esses suspeitos confirmam para coronavírus ou não. Essa é a situação da cidade de Linhares, lembrando que nós estamos em quarentena. Hoje de manhã, a mesma imagem de ontem, pouquíssimas pessoas nas ruas. E essas 2 semanas, eu volto a repetir, são cruciais para nós que estamos combatendo o coronavírus. Bem, mostrando os números, eu tenho que mostrar o nível de preocupação de linharenses que estão em Linhares e fora daqui. Produção, nós temos um vídeo aí que chegou de Portugal. Maxwell Campos era morador lá do bairro Movelar. Você que é do bairro Movelar vai matar a saudade do Maxwell Campos, que tem muitos amigos aí. Hoje ele está em Portugal, está trabalhando lá, e ele conta, esse vídeo foi mandado para nós ainda na sexta-feira, de sexta para sábado. Ele relatou o clima que ainda está em Portugal. O mesmo clima está constatado hoje, porque lá as pessoas também não estão nas ruas. Veja o que disse Maxwell Campos, é um linharense preocupado com a forma de nós linharenses estarmos encarando o coronavírus. Veja aí, põe no ar. José, tudo bom? Como tá? Deixa eu te falar. Então, a situação aqui em Portugal tá complicado. Começou aí, já tem 3 dias que eu tô em casa. O governo decretou quarentena de 15 dias a princípio, com grandes chances de prorrogar para mais 15 dias. Eles dizem que a situação para normalizar aqui são de 3 meses, o mesmo período que a China ficou, para lá não ter mais casos. Então, supermercados, farmácias, tem prioridades ainda para abrir, porque casos são necessários, né? Mas com horários restritos para funcionamentos e quantidade de pessoas limite para entrar. Outras áreas, lojas, restaurantes, shoppings, não tem nada aberto mais, nem café, nada mais aberto, estão praticamente tudo fechado. Pessoas estão proibidos de circular nas ruas, né? É uma restrição. Por enquanto eles não estão multando, né? Fronteira de Portugal com Espanha, tudo fechado, não se passa mais, exceto caminhoneiros com cargas de alimentos e remédios e combustível, os 3 únicos. E a situação aqui está começando a se complicar pelo fato, em questão de havia 6 mortos, de 24 horas, de ontem para hoje já são 12, subiu o caso de infectados, subiu o caso de pessoas com suspeitas do corona. Então tá muito complicado, né, a situação aqui. Muito bem. Maxwell Campos, portanto, ele é morador lá do bairro Movelar. E o Maxwell mostra uma preocupação grande com a forma que os linharenses estão encarando o coronavírus. Eu estou interagindo com uma pessoa que não me mandou o bairro dela, mas disse o seguinte: bom dia, em minha rua tem uns 3 comércios funcionando. E aí, já está liberado? Eu quero dizer o seguinte, eu vou chamar o bloco de comerciais. Não está liberado.
Existe uma determinação para o comércio não funcionar e essa determinação vai, nesse primeiro momento, por 15 dias. Isso começou na semana passada, então não tem nada liberado, não. O comerciante precisa ter a noção do perigo que é coronavírus. Só me faltou aqui o bairro onde isso está acontecendo. Quando mandarem para cá, mandem com todas as informações, inclusive bairro, rua, tudo direitinho. Tá bom, gente? Olha, daqui a pouco eu vou chamar o governador do estado, ele voltou a tomar novas medidas, anunciar novas medidas para o estado do Espírito Santo. Eu volto já. Olha, mesmo com as notícias de coronavírus dominando as páginas dos jornais, os noticiários de TV e também de rádio, nós não deixamos de acompanhar aqui o setor de polícia. Eu tenho uma informação agora que ainda está sendo apurada pela polícia em Soretama. O corpo de uma mulher foi encontrado na margem da BR-101, na altura do quilômetro 115, lado direito, sentido São Mateus. Os peritos da Polícia Civil estiveram no local e há informações importantes que acabaram de ser divulgadas. A polícia disse que não encontrou sinais de violência no corpo dessa mulher. Estranho, né? O corpo dela foi encontrado na margem, portanto, da BR-101 e não tinha marca de violência nenhuma. Próximo ao corpo existia um top, né? Roupas de baixo de mulher. Não foi encontrado nenhum documento, por isso ela ainda não foi identificada. Não há identificação para essa mulher que, repito, foi encontrada no quilômetro 115, é o município de Soretama. A polícia está investigando, já que teve o encontro do corpo, mesmo que não haja marcas de violência. É um procedimento da polícia investigar. Portanto, é mais esse caso, a gente não fala aqui de homicídio, mas encontro de um corpo na margem da BR-101. Eu vou chamar agora uma participação do governador do estado. Ontem ele usou as redes sociais mais uma vez para anunciar medidas contra o coronavírus. Eu tenho essas informações. Põe no ar. O Ministério da Saúde anunciou que irá distribuir 10 milhões de testes rápidos para ampliar o número de pacientes testados para o novo coronavírus no país. Existe a previsão destes testes chegarem aos municípios capixabas ainda nesta semana? E já algum debate de como será feita a distribuição? Olha, nós não sabemos ainda. O governo anunciou, mas ainda não tem um contato estabelecendo um critério de distribuição desses testes. Nós não sabemos também que testes são estes, porque os testes rápidos, alguns testes eles identificam a partir do terceiro dia que a pessoa está contagiada, e alguns testes só identifica a partir do 7º dia que a pessoa está contagiada. Então, tem que ver que teste é esse, se ele vai ser eficiente ou não. Enquanto isso, nós estamos aumentando e trabalhando para que o LACEN possa produzir bem mais do que já está produzindo. Essa semana a gente vai ampliando o número de testes no LACEN. A previsão de que nesta semana seja decretada a transmissão comunitária no estado, o que muda a partir daí? Que novas regras entrarão em vigor. Bem, nós estamos num processo crescente de restrição. Processo crescente de restrição. Então, nós estamos trabalhando para que as pessoas possam compreender a necessidade de ficar em casa. Se a gente conseguir cada vez mais convencer as pessoas de que é preciso primeiro, proteger as pessoas dos grupos de risco. Então, as pessoas de idade, quem tem doenças crônicas, precisam ficar num isolamento completo. Completo, são as pessoas que podem correr e que correm mais risco caso contraiam o vírus. Então, precisam estar no isolamento completo. Evitem, não vá ao supermercado. Não vá à feira, não vá à farmácia, peça alguém para ir para você. As outras pessoas que não estão no grupo de risco têm que se cuidar. Não pode tocar, tem que ter um afastamento da outra pessoa, não pode ficar coçando o olho, colocando a mão na boca, a mão no nariz, onde o vírus entra no nosso organismo. Então, mantido isso e mantido um isolamento e esses cuidados para quem quer trabalhar, por exemplo, ou quem tem que trabalhar, por exemplo, quem é obrigado a trabalhar,
serviços essenciais, né? Saúde, segurança, sistema prisional, socioeducativo, transporte, restaurante, delivery, né? Um monte de serviços que hoje são profissionais extremamente necessários para nós, as indústrias, para a gente não parar a produção de alimento, de material de higiene, de limpeza. Então tem setores que são fundamentais que trabalhem efetivamente. Então se essas pessoas tomarem cuidado, né, não aglomerando gente, se afastando de outra pessoa, não procurando higienizar as mãos e o corpo, a roupa, né, isso permitirá que a gente mantenha uma atividade econômica funcionando, para a gente não avançar na paralisação total da economia e ao mesmo tempo de fazer a barreira para o vírus. Então vai depender muito, assim. Eu vi que as feiras ficaram muito cheias, talvez a gente tome alguma medida contra as feiras dessa semana, né? Eu vi que ainda cultos com um grande número de pessoas, então talvez a gente tenha que conversar com as igrejas para que eles possam restringir cada vez mais os cultos, as missas nas igrejas. Então vamos sim tomando medidas a cada dia, mas se a gente puder focar nos grupos de risco e conscientizar as pessoas, a gente mantém uma atividade que é fundamental para a sobrevivência da sociedade. O senhor já foi informado sobre o valor, quando e como os recursos anunciados pelo presidente hoje estão disponíveis para o Espírito Santo? O que achou do pacote anunciado? Achei bom o repasse de 8 bilhões para a saúde. O Estado do Espírito Santo, se concretizado isso, receberá em torno de 72 milhões de reais. Os municípios também receberão o mesmo valor. Então o Estado receberá, os municípios receberão esse recurso. Também a manutenção do FPE no valor do ano passado, nos meses do ano passado, também é bom, uma boa medida. A postergação da cobrança da dívida com a União e com os bancos públicos também é bom, né? Isso nos dá aqui certamente mais de 300 milhões de reais de economia nesse ano, né? Se for até o final do ano. Nós aqui tomamos medidas já há bastante tempo, né, de isolamento social. Então vamos continuar nesse trabalho, está dando resultado. 5 pessoas que foram contaminadas já estão curadas. Então está dando resultado. Vamos continuar nesse trabalho que nós vamos salvar muitas vidas. Muito bem. Gente, olha, eu continuo interagindo assim como o governador do estado. Ele está interagindo com a comunidade, fazendo perguntas e ele respondendo. Olha o que chegou aqui. Oséias, infelizmente, com tudo que está acontecendo, os preços dos produtos estão aumentando. Gostaria de saber algum posicionamento do PROCON com relação a isso. Gente, o PROCON, ele não faz tabelamento de preço. E às vezes a fiscalização fica dificultada, porque a fiscalização deve envolver um órgão superior, enfim. Então, o PROCON está atento sim. Mas muitas coisas, muitas fiscalizações deverão ser acionadas pelo PROCON. O exemplo, eu posso dar aqui um exemplo de uma pessoa, um comerciante que mandou para mim uma nota fiscal de máscara. Ele disse: Oséias, estão cobrando um absurdo de quase R$300 em caixa de máscara. Então os caras estão se aproveitando para ganhar dinheiro na tragédia. Na tragédia, os caras estão tentando ganhar esse dinheiro aí. Mas o PROCON está atento sim, eu quero agradecer essa participação, também não tem o bairro, mas participação que chega de um linharense preocupado com os preços do álcool gel também. Daqui a pouco de volta eu vou trazer outras informações girando pelo estado, nós vamos mostrar um pouco da cidade de Linhares na manhã desta terça-feira. Eu volto já. Vamos seguindo com informações, principalmente o que tem a ver com o coronavírus. E eu quero dizer que a nossa reportagem percebe que muitas pessoas ainda não entenderam as dificuldades de combater a um inimigo que você não sabe ao certo como combater, né? Nós temos poucas informações. Várias cidades do estado estão prometendo tomar alternativas mais rigorosas para tirar as pessoas das ruas.
aquele recolhimento social importante, que é importantíssimo para combater nesse momento ao coronavírus. Mas em São Mateus parece que a população não está entendendo tanto, ou parte dessa população não está entendendo, ou não acreditando nos riscos do coronavírus. Olha, vão começar as multas em São Mateus. Vão começar as multas em São Mateus. Eu quero trazer essas informações. Põe no ar. Em Guriri, a fiscalização foi intensificada e os donos de bares e restaurantes que insistiram em não cumprir a lei foram notificados. Esta é uma das principais avenidas do balneário de Guriri. Logo pela manhã, viaturas da Polícia Militar chegaram aqui no balneário para poder fiscalizar a circulação de pessoas. No início da semana, muitos banhistas não respeitaram as normas do Ministério da Saúde e nem o decreto do governo do estado, onde era possível ver centenas de pessoas na praia. Em meio ao silêncio da ilha quase deserta, seu Manuel desobedeceu às orientações das autoridades de saúde e disse que não está com medo. Não estou não, porque eu sirvo um Deus vivo, né? E quem serve Deus nunca pode ter medo de nada. E se as coisas acontecerem com a gente, é permissão de Deus, né? Então, eu confio muito no Deus que eu sirvo. No ponto onde costuma ter a maior movimentação na região, alguns banhistas se arriscaram e insistiram em permanecer na praia. O prefeito da cidade, Daniel Santana, e agentes da Vigilância Sanitária percorreram as ruas do balneário, dando orientações em um carro de som. Estamos adotando medidas imediatas e objetivas no sentido de preservar a vida humana. As medidas restritas que estamos tomando não é recomendação, é restrição. O prazo de recomendação acabou, agora a restrição, fechar o comércio, aquele que insistir em abrir o comércio que não esteja liberado, será atuado, fechada a porta, lacrado. Estamos aqui com a Vigilância Sanitária, PROCON. Então, a coisa é muito séria, nós estamos trabalhando seriamente para poder lutar e vencer esse vírus que é muito poderoso. Então, lembrando, não é recomendação, é restrição. Em alguns restaurantes, apenas os garçons aguardavam sentados. Já nos supermercados, o movimento era intenso. Os estacionamentos estavam lotados. Pois é. Gente, eu posso responder, como é que é? Seu Manuel, né? Seu Manuel disse o seguinte, servo de Deus não pode ter medo de nada. Seu Manuel, vamos lá, essa Bíblia que o senhor leu aí, tá relatando um episódio chamado Tentação de Jesus. Lá está escrito em um trecho, eu não vou entrar nesse detalhe, mas lá está escrito um trecho assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Dá uma olhada nisso aí. Gente, o problema não é só aqui não, hein? O problema é na Serra também. Na Serra, muito desrespeito e muita gente ainda não acredita nos efeitos do coronavírus. Põe no ar. Desde o último sábado, só está liberado o funcionamento de comércio de serviços essenciais, como farmácias, supermercados, padarias, pet shops e postos de combustíveis. A Polícia Militar e as guardas municipais estão fiscalizando o cumprimento da medida. Na Serra, nesta segunda-feira, foi realizada mais uma ação de conscientização no bairro Felrosa. Acompanhados da Vigilância Sanitária do município, os militares percorreram diversas ruas do bairro. Este bar funcionava normalmente. O dono foi orientado tanto pela polícia quanto pela Vigilância Sanitária. Depois da orientação, o jeito foi fechar as portas. O decreto também define que restaurantes e lanchonetes só poderão funcionar até às 4 da tarde. Esta loja de bolos foi orientada a fechar. Fora desse horário, os estabelecimentos poderão funcionar apenas com o serviço de entregas. Este outro bar também estava funcionando normalmente. O dono disse que não estava vendendo, mas mesmo assim teve que fechar as portas. O trabalho de conscientização do poder público vai continuar. E quem desobedecer ao decreto de fechar as portas pode sofrer desde sanções mais brandas até detenção. Em princípio, a Polícia Militar chega lá no local, vai fazer a abordagem no quesito de segurança, no segurança dos agentes que vão estar orientando os comerciantes. Vai abordar, vai verificar o perímetro, se há segurança. E logo em seguida os agentes
farão a abordagem ao comerciante, a fim de orientar. O decreto é bem claro, vai orientar, vai dar uma advertência. Logo em seguida, se o insistir permanecer aberto, vai advertência, posteriormente vai haver uma notificação, multa. Caso nada disso, o comerciante não obedeça, vai ser feito o quê? Nós vamos agir de forma mais contundente, nós faremos a condução do mesmo por desobediência. O decreto vale por 15 dias. A intenção do governo do estado é restringir a aglomeração de pessoas e, com isso, evitar a propagação do novo coronavírus. Pois é. Gente, olha, eu quero fechar o programa Ronda da Cidade agora trazendo aqui para a cidade de Linhares, onde tem muita gente preocupada. Sim, ontem nós percebemos o comércio todo fechado, não é? Exceto aquilo que não admite paralisação, alguns abertos, ainda alguns abertos, mas a ordem é para que aquilo que admite paralisação tem que fechar, para evitar a aglomeração. E nós percebemos, olha só, a imagem do mercado municipal. E aqui está valendo um outro detalhe importante estabelecido pelo município. O comércio que insistir em ficar aberto, sabe o que vai acontecer? Pode ter o alvará cassado. Aqui na cidade de Linhares o negócio é esse. Todos precisam participar do combate ao coronavírus. O programa Ronda da Cidade fica por aqui, nessa câmera aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã de volta e lembre-se, todos combatendo ao coronavírus. Até amanhã. Tchau, tchau.